Eu queria falar com vocês, torcedores do São Paulo, torcedoras do São Paulo, sobre o desempenho da equipe contra a equipe da Portuguesa. Não necessariamente a vitória, porque a vitória era algo que se esperava em relação à Lusa, né? Embora também precisamos, né, pontuar que a equipe conseguiu fazer uma partida muito interessante, mesmo que tenha sido contra a Portuguesa. E é sempre bom deixarmos claro que quando uma equipe enfrenta um time muito mais fraco, ela precisa justamente fazer isso que fez o São Paulo contra a Lusa, vencer e vencer muito bem. Ao longo da sua história, o São Paulo enfrentou inúmeras equipes pequenas, né? Hoje a Portuguesa é uma equipe pequena, e não conseguiu necessariamente apresentar um bom desempenho em todas as partidas contra esses times menores, né? Logo, quando a equipe manda muito bem, mesmo diante de um adversário mais frágil, importa muito que a gente reconheça, né, e elogie o desempenho da equipe dentro de campo. E o São Paulo realmente mereceu todos os elogios em relação ao que fez contra a Portuguesa. Foi um controle, assim, um controle total da partida, do começo ao final. Mesmo que no final tenha tido ali uma falha que proporcionou, né, o gol de desconto ali da Portuguesa, né? Ainda assim, precisamos pontuar que o São Paulo teve o controle da partida do começo ao final, né? Agora, muito mais importante do que a vitória foi o desempenho, como eu falei para vocês. E a questão é, será que este desempenho sinaliza alguma coisa? Será que este desempenho do São Paulo consegue sinalizar para você, torcedor e torcedora do Tricolor, que a equipe de fato vai ter alguma coisa de protagonista em 2023, ao contrário do que foi em 2022 e também em 2021, né, sem contar os anos anteriores? Será que o São Paulo consegue ser uma equipe diferente? Será que os sinais que foram deixados neste jogo contra a Lusa, sobretudo neste jogo aí, são sinais que têm esse potencial de tranquilizar o torcedor e, ao mesmo tempo, gerar expectativas positivas no torcedor? Este é o debate que eu trago para esse vídeo com vocês aqui, né? Eu quero tocar um pouquinho, sobretudo nessa partida, né? E também na atuação de alguns dos jogadores, né? Antes disso, né, gente, falar aqui do nosso patrocinador, então, por gentileza, se liga aí na dica. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Como vocês viram, né? Trata-se da PagBet, para você que curte uma aposta esportiva, né? Eu sempre estou trazendo aqui os patrocinadores em que eu confio, né? Todo dia eu tenho aí propostas, né, de patrocínio para o canal, mas eu descarto muitas delas, por quê? Porque eu preciso confiar no patrocinador, né? E a PagBet, gente, é uma casa de aposta que chegou para ficar. Ela é muito popular, ela chegou para você que tem um bom dinheiro para gastar com aposta esportiva. A PagBet é uma casa de aposta também para isso, porque ela respeita muito você como consumidor, mas também é uma casa de aposta que chegou para democratizar o acesso às apostas, né? Porque, por exemplo, se você tem pouco dinheiro e quer ser um apostador, você pode perfeitamente depositar R$1, apenas R$1, e com R$1 depositado, você já pode fazer as suas apostas na PagBet, que além disso tem cotações sempre muito altas, tem um atendimento muito humanizado para o apostador, né, a qualquer momento da hora, da madrugada também, você vai ter sempre o ser humano lá e não um robô te atendendo, né? E o mais interessante, né, gente, você pode depositar um valor muito pequeno, de R$1, mas também você pode sacar qualquer valor. Tanto o saque como o depósito, você pode fazer pelo Pix, né? Então, não tem aquela parada, sabe? Você ganha um bom dinheiro, e aí tem aquela enrolação da casa de aposta. Não vai ter nada disso na PagBet. De forma que eu indico para você conhecer a PagBet usando o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá? Cadastre-se lá para você, que curte uma aposta esportiva, evidentemente, para você conhecer essa casa de aposta que chegou para ser a mais popular do futebol brasileiro, né? Com toda certeza, né? Então, fica a dica para você aí. Tá bom, gente? Fechando parênteses, então, e falando sobre o desempenho, foi um 4-1, que poderia ter sido mais, inclusive, com um controle absurdo do São Paulo do começo ao final da partida. A gente pode, evidentemente, tocar na fragilidade da Lusa. Mas, de novo, aquilo que eu já pontuei no começo aqui, né? Às vezes o adversário é fraco, só que a minha equipe não consegue jogar bem. O ponto é, a minha equipe executou muito bem aquilo para o qual ela foi, né, para campo para fazer. Ela foi a campo para executar algumas ações, né? Ela executou essas ações muito bem ou não, né? A gente consegue perceber claramente quando a equipe joga bem, mesmo quando se trata de um adversário frágil. A gente percebe também que a equipe nem sempre joga bem, mesmo quando goleia um adversário muito frágil. Eu acho que no jogo contra a Lusa, o que tivemos foi um São Paulo jogando muito bem contra a equipe que, infelizmente, para a Lusa, né? Hoje é uma equipe muito fragilizada, né?
Começando com a primeira linha, né, gente? A gente tem ali eu vou descartar os comentários sobre o Orihuela, que para mim é um jogador que ainda desperta um pouco mais de curiosidade, né, nessa temporada. Tem alguns momentos que eu não sei o que ele vai fazer com a bola, realmente não tenho o menor entendimento do que ele pode fazer com a bola. Mas em outros momentos ele até acerta, né? Agora, do outro lado, para mim, o Wellington está fazendo um trabalho interessante no São Paulo, né? E esse é um ponto interessante desse São Paulo. Por que o São Paulo está jogando muito bem? Tem um ajuste aí, tem um acerto aí nesse jogo profundo. Por quê? Porque o São Paulo tende a fazer com que esse jogador de lado de campo, naquela terceira linha ali, né? Na prática, naquela terceira linha que fica à frente dos dois volantes, né? Aqueles homens abertos, eles tendem a fazer o facão quando se aproximam da área. Tanto o David como o Elton Rato são jogadores que não vão muito ao fundo do campo. No começo do Campeonato Paulista, o que a gente via no São Paulo era o seguinte: esses jogadores faziam esse facão, quando se aproximavam da área, trabalhavam como se fossem meias centralizados ali na frente da área, na entrada da área da equipe adversária, só que nós não tínhamos a ultrapassagem dos laterais. Se esses pontas vão buscar, né, o centro do campo, é importante, é vital que o lateral vá até o fundo do campo para gerar profundidade. E a profundidade no futebol é muito útil. O Wellington está fazendo isso muito bem. E, de novo, para mim foi um destaque da partida. Está fazendo isso muito bem. Certamente foi uma conversa do Ceni, porque ele não ia ao fundo do campo, era uma coisa tão pouco óbvia, né, que, enfim, é muito provável que tenha tido uma conversa, houve um empoderamento, possivelmente, do técnico para o jogador, para que ele busque o fundo do campo, e acho que está funcionando muito bem. É um dos grandes acertos. O Wellington foi muito bem nessa partida, foi um dos melhores do São Paulo em campo, sem dúvida alguma, né? Mas da primeira linha, precisamos destacar os dois zagueiros, né? O Beraldo jogou um absurdo, né? O Beraldo é um grande jogador, mas é um jogador que precisa de um grande zagueiro ao lado dele, né? E o Alan Franco, de fato, é um zagueiro diferenciado, que vai fazer com que qualquer um que atue do lado dele jogue bem. Qualquer jogador, né? Essa primeira linha do São Paulo foi interessante, sobretudo por causa dos dois zagueiros, lançamento, passe e tal. É muita qualidade, sobretudo do Alan Franco, né? Mas o Beraldo também. O Beraldo pode ser transformado num grande zagueiro se ele sempre atuar ao lado de um Arboleda ou ao lado, por exemplo, de um Alan Franco. O mesmo Ferrarese, mas sobretudo um Alan Franco ou uma Arboleda. E acho que mais um Alan Franco, né? O Alan Franco ele garante algo a mais, né? Que é aquela questão, por exemplo, ele é certeiro no bote, ele nunca erra o bote, ele passa muita segurança, até mesmo para o companheiro ao lado dele, né? Bom, eu acho que os dois volantes, o Pablo Maia e o Nestor, não tiveram muito trabalho defensivo, não foram muito testados. Acho que no final tem um erro ali, quando o São Paulo propicia o contragolpe para a Lusa, mas ali acho que foi um erro sistêmico, né? Sobretudo no meio de campo, mas sistêmico. Agora, o Nestor não fez uma partida ruim, tá, gente? O Nestor, embora não tenha sido testado no sentido defensivo, né? Foi muito bem, foi um dos melhores jogadores em campo, sem dúvida alguma, um dos melhores, né? Foi muito bem. O Pablo Maia não deixou também a desejar, evidentemente não foi testado, mas não deixou a desejar, né? E agora, sem dúvida alguma, no meio de campo do São Paulo, precisamos falar bem de um jogador e não tão bem do outro jogador. O jogador do qual a gente não vai falar tão bem é o Luciano, né? Que definitivamente não consegue, gente, jogar a altura do que se espera dele como um camisa 10. Às vezes, nem 10 ele é. Ele não consegue nem agir como 10, na verdade. Ele tenta se comportar mesmo como um atacante, um segundo atacante, e às vezes funciona, às vezes não, né? Mas as ações que se espera de um 10, infelizmente, ele não consegue executar. Essas ações, curiosamente, têm sido desempenhadas em alguns momentos pelo Wellington Rato. E, na minha opinião, muito bem. O Wellington Rato é o grande acerto deste meio de campo do São Paulo. Ainda que ele não consiga fazer grandes partidas em alguns momentos, ainda assim ele é muito importante para o ajuste da equipe. É também um jogador que encorpa, e ao encorpar a equipe, ele favorece também o desempenho de outros jogadores ao lado dele. O Nestor possivelmente tem melhorado também por causa da presença do Wellington Rato. O Wellington Rato fez realmente ontem uma partida muito interessante do ponto de vista tático, muito mesmo. Eu falava quando ele foi contratado que seria um jogador que dificilmente não seria titular do São Paulo. Valeu a briga para ter esse jogador. Hoje já é um dos melhores jogadores do São Paulo, sem dúvida alguma. E, na minha opinião, tem aí até um mesmo perigo, né? Quando esse jogador não atuar, da falta que ele pode fazer para esse meio de campo do São Paulo. O Ceni fez alguns experimentos interessantes, né? O principal, evidentemente, foi colocar o Galopo um pouco mais à frente, trabalhou como falso 9. Funcionou, de certa forma, conseguiu guardar 2 vezes. Simbolicamente é muito importante, porque o jogador é colocado como atacante, ele faz 2 gols, né?
Agora, evidentemente que o Galo tem alguns momentos na partida que ainda está completamente desconectado com o que está acontecendo, na minha opinião, por falta de entendimento da proposta. É curioso, porque é um jogador que ele é muito inteligente taticamente, mas não está conseguindo entender o que está acontecendo no São Paulo em alguns momentos. Acho que está faltando para o jogador também um pouco de empoderamento. Sabe empoderamento? Quando o técnico banca mais o jogador. É claro que não é somente por culpa do Ceni que o Galo não está conseguindo ser aquele jogador que era no Banfield, lá na Argentina, né? Mas evidentemente que o técnico precisa empoderar um pouco mais. A gente sabe que, na maior parte das vezes, o Galo entra no finalzinho dos jogos. Nunca pega o segundo tempo inteiro, é sempre faltam 10 minutos, 5 minutos, tal, que ele entra. Isso realmente acaba mexendo muito com a autoestima do atleta, né? Acho que o que ele fez ontem foi importante, esses 2 gols foram importantes para que ele ganhe confiança na equipe do Tricolor e consiga entregar muito mais. O que eu gostei ontem, do São Paulo, principalmente? Eu gostei principalmente do fato que o São Paulo foi a campo contra a equipe que, evidentemente, foi ao Morumbi, né, para jogar no contragolpe, para se fechar e jogar no contragolpe. O São Paulo vai ter alguns adversários assim, e é preciso saber jogar contra eles. O São Paulo soube jogar contra a Lusa. O São Paulo conseguiu levar muito movimento de jogo para o campo de defesa da Lusa. Ao mesmo tempo, a gente não viu o São Paulo sofrendo muito com o contragolpe. Por que isso aconteceu? Por causa do posicionamento, por causa da capacidade de recomposição dos jogadores, ainda que essa recomposição não tenha assim, exigido dos atletas que voltassem muito, porque a bola era geralmente recuperada ali mesmo no meio de campo, no máximo no meio de campo, né? Muitas vezes também tínhamos alguns jogadores da defesa, né, avançando um pouquinho também, o que gerava também uma tranquilidade ali para a recuperação dessa bola. Agora, o fato é que o São Paulo conseguiu ter um controle do começo ao final do jogo de tal forma que a Lusa não assustou de forma alguma. A Lusa não conseguiu, por exemplo, acionar esse jogo do contragolpe para ferir o São Paulo. E não conseguiu, não foi por demérito da Lusa, foi por mérito do São Paulo. Agora, eu acho que isso tudo também acontece por causa do dinamismo que a gente viu no meio de campo do Tricolor. O dinamismo nesse setor do meio de campo é muito importante para a equipe, né? Por quê? Porque ele pode fazer com que a equipe marque melhor, recomponha melhor, né? Recupere essa bola mais rapidamente. Consiga tramar muito bem ali, conter essa bola ali, e fazer com que a redonda chegue ali perto da área do adversário com facilidade, né? Então, esse trabalho do meio de campo, quando é dinâmico, ele facilita muitos processos para a equipe. E acho que o dinamismo que a gente está vendo na equipe hoje tem a ver com o rendimento, sim, do Nestor, né? Acho que foi um rendimento interessante. Agora, um rendimento que foi interessante também por causa do rendimento do Wellington Rato, gente. Porque, de fato, ele tem sido um jogador muito diferente nessa meiuca do São Paulo. É um jogador, como eu disse, quando faltar, quando não estiver presente, pode até fazer falta. Um outro jogador interessante é o David. O David está jogando bem. O David fez mais partidas importantes pelo São Paulo desde que chegou do que todas as partidas que ele fez pelo Internacional. Então, evidentemente que foi um jogador que o Ceni teimou, né, para contratá-lo, e até o momento está dando muito certo. Tomara que continue a dar certo até o final. Está funcionando, está muito confiante, isso é muito importante, e vamos combinar que até o momento, para mim é uma grande surpresa, o jogador está atuando muito bem. Agora, para mim, o grande jogador, como eu disse, é o Wellington Rato, que está fazendo com que outros também atuem muito bem ao seu lado. E, infelizmente, a gente não vamos ter para o final de semana contra o Corinthians a presença, de novo, do Galopo, né? E também do Gabriel Neves. Os dois jogadores não serão relacionados, evidentemente, em virtude do número de estrangeiros, né, que o São Paulo tem. E o São Paulo é uma equipe que está sofrendo muito com esse problema de número de estrangeiros. O São Paulo tem que liderar um movimento junto à CBF para conseguir aumentar o número de estrangeiros. Isso não é tão complicado, mas o clube tem que tentar, tem que fazer alguma coisa. Não pode esperar que a CBF, do nada, resolva aumentar o número de estrangeiros, gente. Tá? Porque o São Paulo, mais do que quaisquer outras equipes aqui no Brasil, está sofrendo muito com esse problema do número pequeno, baixo número de estrangeiros que uma equipe pode relacionar para o jogo, né? Então, eu acho que o sinal importante que o São Paulo deixou foi o dinamismo no meio de campo. Esse meio de campo do São Paulo pode crescer muito, pode ganhar muita relevância ao longo da temporada e deixa sinais de que o São Paulo pode ser uma equipe mais protagonista, sim, do que foi 2022 e 2021. A ver agora no clássico contra o Corinthians, vai ser um clássico complicado, até porque o Corinthians estava com um problema justamente no setor do meio de campo, e o Corinthians vai ter o Fausto Vera de volta. O Fausto Vera, de fato, muda muito esse meio de campo do Corinthians. Acho que a meiuca vai ter também ali o Juliano e o Duqueiroz ali, como jogadores que marcam e também, de certa forma, constrói, e, sobretudo, o Renato Augusto um pouco mais à frente. Ou seja, muda muito o meio de campo e a própria equipe do Corinthians quando tem o Fausto Vera. Então vai ser mais complicado para o São Paulo. Agora, evidentemente, que eu acho que o São Paulo pode fazer um bom jogo. E se não
E se fizer um bom jogo, independente do resultado, é muito importante que a gente olhe para o desempenho do São Paulo, tá? Por quê? Porque, no final das contas, a equipe está no começo da temporada, e o que mais importa são os principais desafios que ela terá em 2023. Estamos falando, sobretudo, de Copa do Brasil, Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro. Então, os sinais foram importantes, foi uma bela vitória, na minha opinião, sobretudo pelo desempenho do tricolor. Tá bom, gente? É isso aí por enquanto. É isso aí.